O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, gostaria hoje de refletir com vocês sobre o significado do gesto com que Jesus, soprando sobre os discípulos, lhes transmitiu o Espírito Santo. O fôlego, ou a respiração. Este fôlego é um presente da nossa natureza, pois nem o conseguimos controlar. Acontece automaticamente. É tão natural quanto as batidas do coração. Se não fosse assim, não conseguiríamos viver. E quando uma criança nasce, e se não respirar, se não chorar, então o perigo de ela não sobreviver é muito grande. E depois do nosso último respiro, estaremos mortos. Expiramos a nossa vida fora. E nós só conseguimos falar se respiramos. Quem toca um instrumento de sopro, uma flauta ou trombeta, sabe como o ar consegue dar vida ao instrumento. Sabe, por assim dizer, como insuflar com o hálito uma alma à música que está tocando. E quando uma criança, pelo menos no meu caso, na minha infância foi sempre assim, se machucava, talvez durante o jogo, então a mãe soprava sobre o lugar ferido e as dores sumiram. E a gente conseguiu de novo correr atrás da bola
e brincar. Quando Jesus criou o homem, assim, pelo menos a Bíblia nos diz, Deus lhe soprou pelas narinas o hálito de vida. O sopro de Deus dentro de nós nos faz viver. E a nossa vida é uma parte, um pedacinho da vida de Deus. E o Evangelho hoje nos lembrou disso. Lembrou da criação do primeiro homem, da primeira mulher. Deus sopra vida própria no corpo de Adão e Eva. E este Evangelho de hoje também fala que Jesus sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Quer dizer, ele lhes dá novamente o hálito a fim de que comecem uma nova vida. E os anima com o Espírito de Deus a fim de que sejam encorajados e devem se tornar uma geração nova, assim como Deus a projetou no início. Deus sopra no homem o seu Espírito a fim de que viva como imagem dele. E Jesus então inspira aos seus discípulos o seu Espírito, como fez Deus Pai Criador quando deu vida, existência ao gênero humano. Jesus inspira o seu Espírito a fim de que vivam como seus seguidores e seus imitadores. No paraíso, Deus confere também ao homem poderes divinos. Podemos ler que Deus deu a autoridade a dar aos animais nomes. E todas as criaturas criadas por Deus estão submissas ao homem. E este nome também indica que o homem pode dispor, o homem pode criar, cultivar e conservar estas criaturas. E Jesus também confere aos seus discípulos um poder divino que ninguém pode conferir a outra pessoa. É o presente de Deus a todos que se tornam seguidores de Jesus Cristo. E disse então aos apóstolos, representando toda a humanidade: a quem vocês perdoarem os seus pecados, se eles são perdoados. E nós encontramos hoje milhares de pessoas que se consideram mais importantes que Deus, que tomam a atitude de poder fazer uso de um poder que não lhes for concedido, perdoando pecados. Mas também quem tem o poder de perdoar pecados, também tem o poder de retê-los, pois tem pecados que não podem ser perdoados devido à falta de disposição da parte do pecador. Então percebemos como este gesto de hálito que Deus sopra nas narinas da sua criatura, tem uma suma importância, referência também àquilo que Jesus faz e o que acontece
até os dias de hoje. Mas, além deste sopro, tem outros sinais que nos lembram e que são importantes para entendermos a ação do Espírito Santo. Suponho que vocês nunca viram o Espírito Santo. Pelo menos até hoje, ninguém teve esta graça de encarar o Espírito Santo, pois seria mais que um milagre, pois um espírito não tem corpo e não pode ser visto, encarado pelos olhos orgânicos humanos. Mas tem ainda uma outra coisa, um outro aspecto importante que a igreja hoje também, no dia de Pentecostes, celebra. Quando Jesus aparece na sala onde os discípulos se reuniram, ele diz: a paz esteja convosco. Então ele serve-se de uma expressão que era costume de ser usada no meio do povo eleito, o povo de Israel. Mas a paz esteja convosco não se limita apenas à ausência de guerra, como há pessoas que definem desta forma a paz. Paz não é apenas assim uma tranquilidade que estou gozando e aproveitando. Dentro da família, quando não há briga, então vivemos em paz. Não, esta paz que se chama em hebraico shalom significa muito mais. Abrange praticamente toda a nossa vida, tocando o bem-estar, a saúde, a alegria, a sintonia, a fraternidade, a harmonia com Deus, a harmonia com as pessoas, a harmonia também com as criaturas. E, enfim, também paz consigo mesmo. E isso os judeus desejam quando, como é o costume de usar no dia a dia, a expressão shalom. Tudo isso é presente de Deus e que desejamos àqueles aos quais queremos bem. Então, o shalom também é a situação que reinava no paraíso. No paraíso não tinha briga até o momento em que a cobra, o demônio, o diabo entrou no jogo, estragando esta harmonia entre as pessoas criadas e o próprio Deus. Então, esta situação de paraíso também é a situação que devia reinar, como Cristo pregou, iniciando e realizando o seu reino entre as pessoas. Daí todos os ensinamentos que ele nos deixou visam esta shalom, esta paz que deve reinar entre todas as pessoas. E a paz, esse shalom também é o objetivo da nossa vida. E agora, nesta festa, nós somos questionados onde encontramos esta paz. Começando na nossa própria vida, quando a revolta, descontentamento percebemos dentro de nós. Na família encontramos rivalidades, perseguições, até mortes. Até o Putin que lança a semeia de ódio, de vingança, de guerra entre um povo que não tem nada com aquilo que ele está fazendo. Então nós precisávamos justamente esta paz que é o presente de Cristo à sua igreja e que não está sendo, como muitas outras coisas que ele anunciou, realizado. Então, Pentecostes é, por assim dizer, um novo nascimento para os homens e para a criação toda.
De novo nos está sendo insuflado o divino hálito de Deus, o divino hálito de vida. E assim como Deus cria o homem, insuflando-lhe o seu sopro de vida, assim também manifesta figurativamente a nova criação do homem por Jesus. Pois a missão de Jesus era reestabelecer esta velha realidade que reinava no paraíso após a criação dos primeiros seres humanos por Deus. E os discípulos então recebem este hálito, este novo Espírito Santo de Deus. E o hálito corporal e o hálito divino estão para o escritor bíblico inseparavelmente relacionados. Comparando o nosso hálito com o hálito do Espírito Santo, descobrimos muitas semelhanças. Percebemos apenas que estamos respirando quando nos tornamos quietos, quando prestamos atenção à nossa respiração. E isso conseguimos, assim, se encontrarmos, criando num ambiente separado, isolado, o clima para poder nos situar, por assim dizer, pela nossa respiração diante de Deus, nosso Criador, que nos deu este hálito. E a mesma coisa acontece com o Espírito Santo em nós. Quando estamos em sintonia conosco, com Deus e as pessoas, então nós podemos experimentar esta presença de Deus pelo presente do Espírito Santo. E quando nós vivemos este shalom, então também é bom prestar atenção ao Espírito Santo em nós e ao que nos diz e inspira. Muitas vezes nós não damos vez ao Espírito Santo para se manifestar. E se o Espírito Santo está tão próximo da gente quanto a nossa respiração, então certamente pode existir algo como aperto respiratório espiritual, quer dizer, um asma espiritual ou um perigo de morrer asfixiado. Quer dizer, nos falta o oxigênio divino para poder sobreviver. E há também um clima ruim, talvez uma atmosfera poluída. O ar, o Espírito refrescante de Deus não consegue mais atuar. Pode ser até sufocado. Nós sabemos disso, como o ambiente pode ser envenenado pelo fanatismo, pela vingança, perseguição, falsas notícias, fake news, insultos e difâmias. Tudo isso é este ar perigoso que nós produzimos e que apaga esta presença de Deus pelo Espírito Santo na nossa vida. Então, se devido a esta situação, a energia da vida diminui, quando não percebemos mais o sentido, então precisamos talvez procurar um lugar onde o Espírito de Deus se torna mais palpável, talvez como agora nesta nossa igreja, ou num ambiente costumeiro. Talvez precisamos nos submeter também a um tratamento de inalação, quando nos sentimos obstruídos e interiormente feridos, então nos tornaremos de novo sons
E isso conseguimos através da oração, através talvez também de um tratamento prolongado, participando uma vez de um retiro espiritual, uma reflexão, que são oportunidades propícias para darmos de novo espaço, criando um ambiente favorável ao Espírito dentro de nós, na nossa vida. E assim, meus caros irmãos, o Espírito Santo é hálito e sopro de vida que nos foi inspirado e dado como presente por parte de Deus. E esta imagem do sopro acho muito interessante e vale também para refletirmos um pouquinho sobre isso e nos coloquemos novamente nesta presença do Espírito que está atuando dentro da nossa vida e sendo garantido também por Deus, por Jesus Cristo, como o Evangelho hoje falou, respirando nova vida, o perdão daquilo que nos atrapalha. É uma graça que nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum advogado nos pode proporcionar. É apenas uma boa confissão, né? Abrindo a alma e retirando tudo que nos atrapalha, envenena, para dar novo ar limpo ao nosso dia a dia. Então, nós não necessitamos apenas do Espírito que atiça em nós um entusiasmo turbulento e barulhento, como muitos gostam, né? Mas sim, antes de tudo, do Espírito que nos fornece o fôlego necessário a fim de que não nos falte no nosso caminho de vida o ar necessário. Amém.